Você já sentiu vontade de parar de menstruar? Se isso já aconteceu com você, assista esse vídeo até o final. A primeira coisa que a gente precisa pensar é por que a gente já sentiu ou sente vontade de parar de menstruar. E a gente pode começar a responder essa pergunta pensando na nossa cultura. Como eu já falei em um outro vídeo, a gente tem uma cultura de tratar a menstruação como um tabu, como uma coisa ruim. E essa cultura, ela influencia a ciência e, portanto, influencia também os médicos. Então, é uma coisa que meio que se retroalimenta. A cultura influencia os médicos e a ciência, e os médicos e a ciência influenciam a cultura e a forma como a gente pensa. Então, hoje tem crescido o número de médicos que recomendam que a gente fique sem menstruar. Segundo eles, menstruar não tem nenhum benefício, não se encontra benefício. Quase sempre são homens que falam sobre isso. E não só no consultório isso acontece, né, essa indicação é comum, como também nas mídias tem crescido cada vez mais essa indicação de que as mulheres podem não menstruar, né? De que não menstruar de alguma forma ajuda as mulheres. E quando a gente vai ouvindo isso, essa ideia vai naturalizando. Então a gente começa ouvindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai naturalizando e começando a achar que pode ser assim, né? Que tá tudo bem ser assim, que o melhor é ser assim. Tá, Camila, mas de onde vem essa cultura e por que eu deveria querer menstruar? Então, quando a gente vai pensar nessa cultura de que menstruação é uma coisa ruim, a gente tem que pensar que nós somos pessoas cíclicas, assim como a natureza. Então, nós temos um ciclo, nós temos fases, né? Como eu já falei em outros vídeos aqui também. E quando a gente fala da sociedade que a gente vive hoje, a gente fala de uma sociedade de produtividade linear, que quer que a gente produza todos os dias da mesma forma. E essa cultura ela teve origem na Revolução Industrial e também na época da criação dos relógios. Então, quando a gente passa a ter um controle do tempo, ou pelo menos pensa que tem um controle do tempo, e a gente passa a querer produzir cada vez mais e exigir do trabalhador que produza o tempo todo cada vez mais. Então, a gente tinha trabalhadores que ficavam numa fábrica, por exemplo, 15, 16 horas, né? E que isso era exigido de crianças e de mulheres, enfim, do máximo de pessoas possíveis que trabalhassem muitas horas seguidas em condições péssimas para produzir, para não parar de produzir. E ainda que a gente de lá para cá tenha conseguido muitos direitos trabalhistas e tenha reduzido nossa carga horária e pelo menos algumas pessoas, né, ainda assim essa cultura de produção, essa ideia de que a gente precisa produzir o tempo todo e cada vez mais, ela ficou na nossa mente, ela ficou na nossa cabeça, ela faz parte da nossa cultura, né? Ela se construiu, ela se consolidou. Então, a gente associa o não produzir com uma coisa ruim. A gente associa o não produzir com uma pessoa preguiçosa, o ócio como uma coisa negativa mesmo, né? E a gente começa a achar que o nosso valor está no quanto a gente produz. Então, se você teve um dia produtivo, você começa a se achar melhor, você acha que você teve um dia bom. A nossa métrica de dias bons, no geral, é um dia produtivo. Então, não é um dia que você se divertiu, que você ficou tranquila, que você encontrou um amigo. Pode até ser, tá? Mas, na maior parte das vezes, a nossa métrica é de um dia que produziu muito. Um dia que você passou na cama pensando sobre a sua vida não é considerado um bom dia, né? A gente aprendeu a pensar que isso é um dia ruim, porque a nossa métrica de felicidade, de bem-estar, de vida, é muito dada pela nossa produtividade. Tá, Camila, mas onde que a menstruação entra nisso? A menstruação entra no fato de que quando a gente menstrua, a gente produz menos. A gente não está num clima de produzir, o nosso corpo está sangrando, a gente precisa de descanso, a gente precisa de quietude. E como que fica uma pessoa que alguns dias por mês, todo mês, precisa de quietude, precisa não produzir, precisa ficar um pouco quieta? Como que a gente pensa nisso numa cultura que quer que a gente produza o tempo todo? Onde que essa pessoa se encaixa? Ela não se encaixa. Então, o que acontece é que a gente aprende, que a gente vai absorvendo essa cultura de produzir,
e ao mesmo tempo absorvendo a cultura de que a menstruação é uma coisa ruim, é um tabu, e o resultado é que a gente começa a achar que não menstruar é uma coisa positiva, que não menstruar é uma coisa boa. Porque se a gente menstrua, a gente para de produzir. Então, eu preciso passar por isso, de ficar parada durante um mês. Nossa, eu não vou fazer nada. Nossa, mas eu vou ficar mole, mas eu vou ficar lenta. É melhor eu tomar um remédio aqui que vai fazer com que eu produza igual o mês todo, né? Então, a gente acaba cedendo, né, a essa cultura, porque a gente aprendeu a se colocar como valor, né, o nosso valor dessa forma. Por que eu comecei a falar dos médicos? Porque eles acabam pensando da mesma forma. Eles acabam pensando que uma mulher que está bem, o sinônimo de uma boa mulher, de uma mulher saudável, é aquela que produz o tempo todo. Porque não pode ser saudável uma pessoa que descansa, uma pessoa que para de produzir, né? Então, isso vai entrando na nossa cabeça e a gente vai reproduzindo. Não só nós, mulheres, como as pessoas em volta, os médicos em geral. E aí, quando eu começo o vídeo perguntando se você já quis parar de menstruar, e a resposta provavelmente é sim, porque todas nós passamos por isso, todas nós desejamos parar de menstruar, porque nenhuma de nós quer se sentir improdutiva e, portanto, mal, porque foi isso que a gente aprendeu, né? Então, quando eu começo perguntando isso, é para trazer a gente para esse questionamento, para essa reflexão. Por que a gente quer parar de menstruar? Porque a gente acha que isso é uma coisa boa para a gente, né? Então tem todo esse contexto por trás de uma sociedade industrial, de uma produtividade, né? De um estímulo à produtividade o tempo todo e de que não haja um descanso, de que não haja momentos de pausa. Momentos de pausa são tidos como coisa ruim. E como que a gente lida melhor com a menstruação dessa forma? Numa cultura que não incentiva, não respeita as nossas necessidades fisiológicas de pausa. E não respeita de ninguém, né? Então aqui a gente está falando de mulheres, pessoas que menstruam, mas quando a gente vai pensar isso num contexto maior, na verdade não respeita de ninguém. Só que o nosso ciclo, ele obriga a gente a parar de uma forma mais brusca, talvez, né? De uma forma mais explícita do que outras pessoas que não menstruam. E aí, como que a gente lida melhor com isso? A gente lida melhor com isso naturalizando e respeitando as nossas necessidades. Então, é fazendo uma pausa, entendendo que durante a menstruação a gente vai querer fazer menos coisas e tá tudo bem querer fazer e fazer menos coisas. Então, é organizar nossa agenda de forma que quando a gente está menstruada, a gente não precisa encontrar com tantas pessoas, a gente não precisa fazer tantas tarefas burocráticas. A gente pode reduzir isso e ficar com tarefas mais que a gente acha mais fluidas, que de repente lidem mais com a criatividade, porque quando a gente está menstruada, às vezes a gente gosta mais de criar ou de fazer coisas com as mãos. Entender que nesses dias você não precisa fazer uma faxina na casa, a casa pode ficar meio largada se você quiser. Você não precisa ficar cozinhando grandes pratos se você não tiver vontade disso, né? Esses dias eles são para a gente se entregar às nossas necessidades, todos são, né? Mas as nossas necessidades desses dias são diferentes e a gente só tem a ganhar se a gente se respeita. Eu não quero cair aqui num lugar de que respeite o seu cansaço, descanse para que você produza melhor, ainda que isso seja uma consequência, né? Então, quando a gente pausa, quando a gente respeita as nossas necessidades de pausas, naturalmente a gente vai sim produzir melhor. Mas eu não acho que a gente precise pausar para produzir melhor, senão a gente está sempre nessa loucura, né, de produção, a gente está sempre com preciso descansar para fazer mais. Não, eu preciso descansar porque eu mereço, eu preciso fazer essa pausa aqui porque eu mereço. Eu preciso respeitar a minha necessidade de ficar quieta, de encontrar com menos gente, de produzir menos, simplesmente porque é uma necessidade minha, porque eu mereço, não para produzir mais. E o que você pode fazer durante a menstruação? Quais atividades que as pessoas costumam gostar de fazer? Não necessariamente vão ser as suas, né? Mas que você pode experimentar. Assistir filme, ficar deitada, ouvindo uma musiquinha gostosa, escrever. E aí você vai dizer, Camila, mas eu não sei muito escrever. Solta isso, solta. Porque a gente tem uma ideia de que ficar escrevendo precisa ser escrever bem, precisa ser usar boas palavras. Não.
essa escrita que eu tô falando aqui é uma escrita terapêutica, uma escrita que você pode escrever qualquer coisa. Começa escrevendo como tá o céu hoje, como tá a sua casa, e vai soltando, porque com o tempo, depois que a gente está escrevendo, a gente cria o ritmo e vai fluindo. Então, escreve, dança uma coisa leve, muitas vezes mexer o corpo de forma leve, né? Não de forma intensa, é uma coisa gostosa, porque a gente está com o corpo mais pesado, mais inchado, mas a gente gosta desses movimentos leves, eles ajudam a gente. Tomar banho, eu adoro tomar banho quando eu estou menstruada, tomar mais banhos, né? Porque a água, ela dá um relaxamento, ela dá uma sensação gostosa na gente. Pintar, desenhar, repetindo, nada disso precisa ser bom, precisa ser agradável aos olhos dos outros, porque para a gente é só uma forma da gente lidar com aquele momento. A gente só precisa que isso seja uma forma agradável de lidar. Então tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de fazer miçanga, enfim, coisas manuais em geral nessa fase agradam muito, mas não por muito tempo também, porque a gente quer ficar quieto. Então eu já notei que quando eu respeito esse tempo de ficar, por exemplo, deitada na cama um pouco, sem fazer muita coisa, fazendo uma leitura, às vezes só quieta mesmo, depois eu fico muito melhor, porque eu atendi essa minha necessidade, né? Então eu me sinto melhor, né? Eu fico com um humor melhor, eu fico mais sociável, mais respeitosa com as pessoas à minha volta, porque eu me respeitei. E conclusão que a gente chega quando a gente pensa nesse contexto? Que a gente não é incentivada nem um pouco a lidar bem com a menstruação. Porque a menstruação é pausa, e a gente vive num mundo que não quer que a gente pause nunca. E o que a gente precisa fazer para lidar bem com ela, para ficar bem? Respeitar esse nosso tempo. Então, fazer menos coisas, fazer coisas mais lentas, fazer coisas com as mãos, fazer coisas que nos fazem bem. Parar, pausar e respeitar esse nosso cansaço, essa necessidade fisiológica de ficar quietinha. Tá tudo bem fazer isso, todo mundo precisa e a gente só tem a ganhar quando a gente se respeita. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo para eu saber que você curtiu. Um beijo e até a próxima.